lado do jornalista Teotônio Neto e do jornalista Mozart Santos, Nestor Amazonas compôs uma equipe na TV Sergipe que transformou as práticas do jornalismo daquela emissora no momento em que ela havia se tornado repetidora do sinal da Rede Globo de televisão. O sucesso de Nestor, como jornalista, levou ele de Aracaju para Salvador e lá também trabalhou no jornalismo da Globo na Bahia. Dirigiu TV em Salvador, dirigiu TV no sul da Bahia, foi presidente, que instalou a Fundação Cultural da cidade de Ilhéus, também no sul da Bahia, foi executivo de TV na cidade de São Paulo, foi executivo de TV e jornalista na África, em Angola, e hoje continua em São Paulo com uma empresa dedicada à área de comunicação. É um nome expressivo da mídia jornalística eletrônica que viveu aqui em Sergipe, de quem eu tive a satisfação de ser colega de escola. Neste vídeo de memórias, Nestor nos conta as suas origens familiares, origem de cidadão pernambucano que viveu em Recife, em Fortaleza, em João Pessoa, em Feira de Santana e aportou em Aracaju, durante a infância e a adolescência. Aqui ganhou régua e compasso e daqui ganhou o mundo. Vamos ouvir este depoimento sobre a família Andrade Amazonas, que ofereceu Nestor Amazonas a Sergipe e ao Brasil. Nestor Emanuel de Andrade Amazonas, 2 de 6 de 54, Recife, Pernambuco. Antônio José de Andrade e Maria José de Andrade Amazonas. Nestor materno, Nestor Leite Amazonas e Esther Leite Amazonas. E os paternos são Antônio Borba de Andrade e Severina Borba de Andrade. Mas é tudo português fugido do Marquês de Pombal, cristão novo, os Amazonas principalmente, porque os judeus, os cristãos novos, ao fugir do Marquês de Pombal, que num átimo de genialidade percebeu que os maiores ricos eram judeus de Portugal, e fez o seguinte: ou você se converte ou você paga um pedágio. E quem judeu geralmente não gosta de pagar pedágio, se picou para o Brasil. E aí vem Macieira, Carvalho, Pereira, os nomes de árvores, e nome de estado: Maranhão, Pernambuco, Amazonas. É dessa turma que veio aí. Península Ibérica, em Pernambuco. Em Pernambuco, não sei se você sabe, Recife tem a primeira sinagoga da América Latina. Tem a Torre Malakoff, que é uma espécie de um observatório astronômico histórico, que tem lá até hoje, e foram feitos pelos judeus. A casa de banhos, a primeira casa de banhos, que é a casa de purificação da América Latina, é em Recife. Então, Recife tinha uma comunidade judia disfarçada. Quem era rico conseguia se projetar socialmente. Os meus antecedentes eram artesãos, trabalhavam com indústria têxtil, trabalhavam com agricultura, nunca conseguiram uma projeção social maior. Mas essa é a história. Vamos lá. Eu sou o mais velho. Depois de mim vem Marcos Antônio de Andrade Amazonas. Depois vem Paulo César de Andrade Amazonas. Depois vem Luísa de Marilac, de Andrade Amazonas. Maria Gorete, de Andrade Amazonas. Depois vem Carlos Franklin, de Andrade Amazonas. E, por último, Patrícia de Paula, de Andrade Amazonas. Teve uma oitava, Esther Rejane, mas faleceu ainda quando a gente morava em Recife, final da década de 50. Muito bem. Como não se criou, como se dizia no Nordeste, não se criou. Meu pai era bancário, trabalhava no Banco do Nordeste, era gerente do Banco do Nordeste, e final da década, eu sou de 54, então em 59 ele atende a uma empresa americana
e a empresa se encanta com ele e chama para ele ser sócio de uma exportadora de lagostas e peixes nobres do Brasil para os Estados Unidos, uma empresa chamada Lagosta Brás, e nós nos mudamos para Fortaleza. E, durante algum tempo, fizemos o pêndulo da sociedade em expansão. Saímos de uma classe média, fomos lá para cima, ficamos sócios de uma empresa exportadora. Meu pai teve um acidente, a empresa fechou e nós viramos pessoas bem necessitadas, a tal ponto que meu pai passou 2 anos em cima de uma cama, não podia trabalhar, e os americanos foram embora, fecharam a empresa, foram embora, e quem sustentou a casa, no bom sentido, foi minha mãe, que costurava para fora, claro, né? Fazia bolos, né? E conseguimos. E daí, diante desse cenário, a gente resolve ir para Paraíba. Meu pai, isso já era 64, e lá em João Pessoa, que nós moramos 2 anos em João Pessoa, veio 64 e meu pai ficou assustado, porque na época, João Pessoa foi uma das poucas cidades que, na deposição do governo, teve confronto armado, tiros, mortos e tudo mais. Aí meu pai passou a mão em todo mundo e a gente foi para Feira de Santana. Meu pai queria uma cidade calma, tranquila. Não sabia ele que Feira de Santana era o maior reduto de esquerdas da Bahia. E eu morei em Feira até 69. Saímos de lá para Aracaju por um motivo, acho que relevante. Eu me envolvi com o movimento estudantil, fui presidente de Grêmio, e o meu técnico de ginástica, que era o capitão Arlindo, do Exército, chamou meu pai e disse: olha, suma com seu filho antes que alguém faça. Porque, na época, realmente, a gente, não sei se vocês acompanham, mas 68 foi muito mais duro do que 64. Né? Eu fui enquadrado no 477, que era o AI-5 dos estudantes. Só que minha papelada sumiu. Até hoje eu não tenho história escolar de nada, mas enfim. E a gente veio para Aracaju. Aracaju, sim, foi uma ilha de tranquilidade. Aí, sim, pela primeira vez, meu pai, depois de percorrer todos esses locais, disse: é aqui que eu quero ficar. Identificou em Aracaju o ambiente que ele procurava. E foi o que aconteceu, né? Daquele não saiu mais. Infância em feira. Foi em feira que eu aprendi tudo que não presta. Beber, fumar, brigar, fazer confusão. A minha formação libidinosa, digamos assim, a parte mais de prazer de vida foi em Feira de Santana. Recife, não. Recife, eu saí de Recife quando eu tinha 5 anos de idade. Eu não lembro. Mas eu sei que era em Casa Amarela, que era um bairro tradicional de Recife. Mas eu não lembro. Mas de Fortaleza eu lembro, de João Pessoa eu lembro muito bem de João Pessoa. Era uma casa sítio, era uma casa com 10 pés de mangueira, 5 pés de jambo, 10 coqueiros. Era a minha pequena selva. Nós tivemos 2 casas em Fortaleza. Uma na fase rica, que a gente morava na Aldeota, era casa com piscina. Casa com piscina era carro, uma Kombi alemã na porta para levar a gente para a escola. E depois, na fase mais pobre, a gente se mudou para o Morro do Urubu. Você vê que o nome já não é tão sugestivo. E nós vivemos lá até a gente se mudar, meu pai conseguir se recuperar a saúde e a gente voltar para ir para João Pessoa. João Pessoa foi um intermezzo, né? João Pessoa foi uma passagem de adaptação. Foram 2 casas em feira. Uma logo que nós chegamos, que ficava no Ferro de Engomar, no final da Avenida do Senhor dos Passos, e era uma casa que ficava no primeiro andar de um prédio, que era teto, uma casa bastante nobre, bastante bem. Mas aonde nós nos lembramos fartamente é da casa, aí nós nos mudamos para a quase periferia da cidade, para um local chamado Avenida Maria Quitéria, que é conhecido como Brasília, que depois se transformou numa área de casas luxuosas e prédios e tudo mais. Mas na época era um pouco afastado, não tinha asfalto, mas era uma casa de corredor. Não sei se vocês ainda lembram dessa expressão, né? Casa de corredor. Então você entrava e tinha sala de um lado, sala do outro, um quarto, outro quarto, cozinha, banheiro lá no fundo. É uma casa de corredor. Então uma das minhas obrigações matutinas era passar a enceradeira de um ponto ao outro do corredor.
Isso, pelo menos, me deu uma musculação, mas que era aquelas enceradeiras pesadas. Não era elétrica, não, era aquela de peso, entendeu? Exatamente, é isso aí. Minha primeira morada em Aracaju foi na Cidade dos Funcionários. Na época, eu tinha aqui uma tia que morava em Aracaju, tia Flávia, casada com Edson Vieira de Mello, Edinho, corretor de imóveis, conhecido. E ele nos arranjou uma casa na Cidade dos Funcionários. Isso a gente está falando em 1969, agosto de 69. Vocês não têm ideia, da Cidade dos Funcionários era a franja da cidade. Depois da Cidade dos Funcionários não tinha mais nada naquela direção, que hoje é a área nobre da cidade, jardins e tudo mais. Mas era uma casa simples, sem grande luxo, mas o ambiente era extraordinário para uma criança. Era lagoa, era peixe, era pássaro, era caçar, era pegar siri, caranguejo. Era um misto de parque de diversão com uma Disneylândia local. Né? Por exemplo, a gente morava... A grande diversão nossa era, de madrugada, pegar uma rede de arrasto e ir para as Quatro Bocas. Não sei se em Sergipe ainda se lembra disso. Nós tínhamos Quatro Bocas, a gente ia pegar peixe ali, enfim. E o fato é que, durante muito tempo na minha vida, eu ia para a praia almoçar, porque no caminho a gente roubava fruta, depois pegava maçunim, não sei se você ainda sabe o que é maçunim, pegava maçunim, depois pegava siri, fazia fogueira com casca de coco seco e comia o siri cozido na própria água do mar. Então a gente já voltava almoçado, ia para a praia e voltava almoçado. Éramos só nós, só a nossa família, e nós não tínhamos agregado, não tinha nada, enfim. E nós moramos lá. Depois de lá, nós fomos morar... era afastado, entenda isso. Era afastado da cidade. E você tem uma ideia, nós nos mudamos depois para a rua de Simão Dias, ali perto da rua entre São Cristóvão e Laranjeiras. Já era um upgrade social, eu já estava no meio, né? E melhor de tudo, era a 3 quadras da turma do parque, onde eu me projetei também. Então, pá. E por último, nós fomos morar no Amintas Garcês, né? Lá no Conjunto Amintas Garcês. E de lá foi minha última morada, quando eu saí para morar sozinho e me mudei para Atalaia, junto com Paulo Lobo e Mascarenhas, e fomos inquilinos do Alencarzinho. Alugamos a casa do reitor da universidade, casa de praia, lógico, né? E nós moramos lá. Mas continua. O meu pai sempre era um vendedor da empresa. Quando ele foi para a feira, ele montou uma empresa de costura de carregação. Meu pai era o maior virador que eu conheci, ele fazia de tudo. Ele montou uma empresa de costura de carregação, que é aquela roupa de trabalho. Hoje seria uma indústria mais sofisticada, mas na época era feito de um tecido grosso. Aí ele fazia roupa, fazia bolsa, fazia sapato, fazia chinelo, enfim, fazia tudo. Mas ele tinha que vender pelo estado inteiro. E minha mãe é que era encarregada da linha de produção, de fazer os moldes, de cortar e tal. E eu era o encarregado de botar a ordem da casa, botar os meninos para tomar banho, fazer encaminhar o almoço, limpar a casa, e ainda tinha que estudar e ainda ajudar. Então, foi bem didático. O acidente do meu pai em 60 foi um acidente terrível. Tinham 7 pessoas no carro com ele, morreram 6, só ele sobreviveu. E assim mesmo ele foi decretado morto, todos, né? Quando todos chegaram, ele foi diagnosticado como morto junto com os outros. Como os outros estavam num estado muito mais grave do que o dele, mas ele, apesar de muito lacerado, fratura de crânio, 3 costelas, clavícula, braço, perna, quadril, enfim, ele estava moído. E por acaso, alguém dos curiosos que fica olhando, percebeu que ele estava respirando. Disse, não, esse ainda está vivo. Então, botaram ele no carro e foram para Fortaleza. Foi o que salvou ele. Então, esse momento onde o acidente... Nós que éramos uma classe média emergente em Fortaleza, de uma empresa de exportação de lagosta, porque lagosta sempre foi um padrão alto de consumo. E nós passamos
por um declínio financeiro muito grande, mas muito grande, de escola, de roupa, de comida, de comportamento. Então, nós saímos da Aldeota para o Morro do Urubu. Marcante isso. Um segundo momento marcante na minha vida em Feira de Santana é quando eu percebo que a nossa família tinha recuperado um status financeiro e bem interessante. Meu pai chegou a ter duas indústrias de confecção, uma joalharia, não tinha mais onde botar dinheiro, foi comprar ouro, né? E botou uma joalharia. E o sócio dele, da joalharia, um dia disse assim: Andrade, estão vendendo ouro muito barato, estou pensando em juntar o que a gente tem aqui, vender e buscar lá em São Paulo. Meu pai falou: boa ideia. Aí ele foi e nunca mais voltou. Então... Então, esses foram os dois momentos marcantes. Em Aracaju, o que me deixou assim muito, mas muito feliz, foi ver o reconhecimento que meu pai teve. Tem título de cidadão aracajuano, cidadão sergipano, foi presidente da Associação de Empresários. Foi um momento de ver assim, o reconhecimento que meu pai teve em vida ainda, de tudo que ele trabalhou e fez por merecer. Interior. Foi num local chamado a Serra do Aracati. Uma estrada pequena, passagem por um veículo só, ele com o jipe, com seis pessoas mais dentro, e com 2 toneladas de lagosta no caminhãozinho frigorífico que vinha atrás, quer dizer, triplicava o peso do carro. Um outro caminhão apontou lá, ele deu sinal de luz dizendo que ia passar, o cara deu sinal de luz dizendo que pode passar, mas não se encontraram no meio da ponte e o caminhão passou por cima. Mas foi milagre ele ficar vivo e o maior milagre ele se recuperar. O médico que o tratou não entendia como ele tinha se recuperado, não é sobrevivido, como ele tinha se recuperado. Vendedor de Alcacésia. Sabe a Alcacésia? Então, naquela época, você não tinha uma rede de distribuição de remédios cotidianos, não remédios controlados, mas Alcacésia, cibalena, aspirina. E meu pai, para sobreviver, na época com 5 filhos, não teve dúvida. Pegou o dinheiro que tinha, chegou num grande centro varejista em João Pessoa, pegou todo o dinheiro que tinha, comprou tudo que era de remédio, que não precisava de prescrição médica, botou dentro de um jipe e saiu pelo sertão da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, vendendo Alcacésia, cibalena, remédios que ninguém queria ir para o interior. E ele foi e conseguiu sustentar a família assim. Em Aracaju, ele começou, como vendedor nato que ele começou vendendo publicidade da TV Sergipe, publicidade de rádio, de jornal. Chegou a vender, precursor do mercado de ações em Sergipe, vendeu ações da Siderama, que era um lançamento nacional fantástico, a Companhia Siderúrgica da Amazonas e tal. Enfim. Mas o ponto culminante dele como vendedor em Aracaju, antes dele botar a Jalux, foi que ele se juntou com um grupo de malucos e fizeram um relógio ali na praça da frente do Palácio do Governo. Era um relógio de 4 faces, todo vendido com uma mais moderna tecnologia. Só que as 4 máquinas, cada face era uma máquina, não se conversavam 5, outra hora 5h20, e esse relógio ficou conhecido como o Todoidão. O Todoidão, foi ele que inventou o Todoidão. E aí ele começou a trabalhar com o mercado de boxe para banheiro. Aí ele tem sempre um pé na indústria e outro no comércio, né? Então, ele começou a fazer uma empresa de placas de acrílico, letreiro, box para banheiro, enfim. E, em paralelo, botou outra empresa também de outdoor. E, no decorrer de 45 anos que a empresa tem, hoje, o outdoor ganhou a predominância. Ele pegou a parte industrial que tinha de material de arquitetura, ele passou para o filho Marcos, né? Marcos hoje que tem uma empresa chamada Amazonas Esquadrias, que é a sucedânea
do lado industrial da Ajalux. E a Aracaju Outdoor é que assumiu a predominância dos negócios. Eu fui o sócio mais vagabundo que ele já teve na vida, eu era sócio dele. Eu tinha 50%, ele tinha 50%. E eu, na minha arrogância, culminou com o meu momento de trabalhar em televisão, e na minha arrogância eu achei que aquilo nunca ia dar dinheiro nunca, né? E aí dei para meus irmãos, não quero isso não. Me arrependo até hoje que não poderia estar. É verdade? Aí, em Fortaleza, que para poder fazer a manutenção da família, ela cozinhava razoavelmente bem, mas cozinhava porque minha mãe foi educada no Colégio das Damas Cristãs em Recife, né? Meu pai era um militar e minha mãe era a dama e o vagabundo, né? Ele era um militar e ela era a fina da sociedade, aprendeu a fazer rendas, aprendeu a pintar, a bordar. Naquela época, você sabe historicamente o que é que a mulher era direcionada. Então, ela nunca teve uma atividade profissional. Então, quando a coisa apertou, ela pegou o que era hobby, que era fazer bolos, fazer coisas, ou então costurar determinadas roupas e tal, e transformou em fonte de renda. Mas um detalhe disso é que, como o filho era muito, o dinheiro era pouco, nós aprendemos a fazer um desenvolvimento de reaproveitamento de comida sensacional. Até hoje eu adoro sopa de feijão, porque era assim, na segunda era feijão, na terça era sopa de feijão, na quarta era bolinho de feijão, na quinta era feijão com alguma coisa, entendeu? E era eu que cozinhava. Ela até hoje ela não cozinha normal, assim, feijão, arroz, carne, ela não faz. Ela faz coisas mais sofisticadas, elaboradas, mas coisas assim não. Mas ela nunca teve atividade, mas sempre foi a companheira fantástica para meu pai e segurou a onda em todos os momentos e se adoravam. Acho que o melhor exemplo disso fica sendo em Aracaju. Em Aracaju, nós tivemos uma vida muito boa em Aracaju. Aracaju foi muito bom para a gente, muito. Meu pai acertou em cheio em dizer que queria ficar aí. Quando nós morávamos na cidade dos funcionários, foi o meu momento de maior traquinagem, o meu momento de maior... Então, eu conseguia ver ali um momento de, como diz Nietzsche, né? Era o meu momento de potência. Ali eu estava pleno, ali eu realizava tudo que eu queria. Eu acordava cedo, ajudava a arrumar a casa, lavava a louça com minha mãe, ela ia fazer as coisas da casa, meu pai, na época, ia vender, sair, eu ia para o colégio, eu estudei no Colégio Leite Neto, o diretor, o professor Joaquim, que não sei se você conhece, pois é, Joaquim tem muito trabalho. E aí, mas quando eu voltava da escola, o meu grande prazer era a rua. Eu botava um calção só, sem camisa, sem chinelo, sem nada, e saía para... Ali era lagoa, né? Ou ia roubar fruta ali no Velhinho de Ouro, que era um sítio que tinha ali na Hermes Fontes, ou ia pegar peixinho na lagoa, ia caçar socó, com espingarda de socar, ou ia pegar uns cavalos que os donos botavam ali para pastar e a gente deixava os cavalos esturricados de sacanagem. Então, assim, foi uma vida extremamente... Então, quando eu voltava para casa, final do dia, era a hora do acerto de contas, né? Que aí meu pai chegava e perguntava para ela, ele já apanhou hoje? Porque todo dia tinha alguém fazendo queixa de mim lá na casa. Então eu já sabia que ia tomar cascudo, surra, seja lá o que fosse. Mas era um cotidiano muito rico, escola, trabalho, brincadeira, purgatório e na época não se tinha nem questão de televisão, não se via televisão dessa maneira, né? Era um sinal de merda, o sinal vinha de Recife, não sei se você lembra disso, era uma repetidora e tal, enfim. E à noite era na caixa d'água. Meu momento final que era o centro ali da cidade dos funcionários, tinha uma caixa d'água onde todos os vagabundos se reuniam para poder falar sacanagem, brincar um com o outro, brigar, enfim. Então, assim, a minha vida em Aracaju foi extremamente lúdica. O que a Bahia me deu de formação para a vida, de malandragem, Aracaju me deu de prazer, né? Então, quando eu encontrei... deixa eu falar depois.